Olá, sejam bem-vindos ao Potencial Cast. Meu nome é Carla Amaral, sou host deste programa e hoje eu recebo aqui uma honra recebê-la, Ana Gabriela Braga. Seja bem-vinda. Obrigada, Carla. Ela é coach de emagrecimento, coach de saúde e bem-estar e terapia comportamental, tá certo? Certíssimo. Isso aí. Bom, eu vou pedir para que você se apresente nessa câmera, fale um pouquinho de você e traz um histórico, como você chegou até aqui nesse negócio de coach, essa pegada coach sua. Vamos lá. Eu sou Ana Gabriela Braga, terapeuta comportamental e coach, com foco em hábitos de saúde, bem-estar e emagrecimento. E eu trabalho com os meus clientes uma transformação de vida em geral. Rotina, hábitos, mentalidade, gestão emocional. Eu desejo que você se sinta à vontade aqui no programa, tá? Vai ser um bate-papo tranquilo. Eu quero saber como que foi que você chegou nessa ideia de se tornar coach. Eu fiquei sabendo que você tinha uma vida como sênior numa empresa, é isso? Isso. Como que foi a trajetória? Eu trabalho desde muito nova, eu sempre amei moda, amo até hoje. É uma coisa que está muito dentro de mim, assim, Dá desde para perceber sempre. que você é super elegante. Ai, obrigada, eu amo. Desde muito nova me interessei por isso. Quando fui fazer faculdade na cidade onde eu morava, que é Belo Horizonte, não existia na época faculdade de moda. Você se formou em? Me formei em administração para trabalhar nos negócios da minha família. Uhum. Por fim, realmente não fiquei satisfeita e, enfim, aí meu pai me deu uma possibilidade de vir para São Paulo, fazer alguns cursos na área de moda, ainda cursos de extensão para ver se era isso mesmo que eu queria, e me apaixonei. Quando eu voltei para Belo Horizonte, uma faculdade lá tinha acabado de lançar uma pós-graduação em moda. Uhum. Entrei para essa pós-graduação e a maior loja, a melhor loja de moda em Belo Horizonte era de uma amiga minha. Uhum. Era uma ainda existe uma multimarcas nacional e importado. E aí eu fui bater na porta dela e falei, olha, eu amo isso, estou estudando, sempre gostei, quero uma oportunidade. E na época foi até engraçado que ela falou assim pra mim, nossa, incrível, né? Te adoro e tal, vamos. Mas assim, a única vaga que eu tenho é de vendedora. Uhum. E na época, muitas pessoas e eu falei na hora assim, eu topo. Legal. Na época, muitas pessoas até falaram assim pra mim, nossa, mas você vai trabalhar de vendedora, como assim? Mas tudo é venda no mundo, né? Exatamente, Tudo é venda, exato. né? E eu tinha uma circunstância de vida já muito boa, meu pai tinha os negócios dele que eu podia trabalhar com ele, Sim. enfim. Então, houve um certo Foi bem rebuliço, disruptivo, assim, né? Pra família, mas eu pra falei, você. eu vou. Eu sabia como era o modelo de negócio dela, eu sabia que ela já estava muito sobrecarregada. E eu sabia que ela já me conhecia e seria muito fácil ela me dar outras possibilidades lá dentro. Sim. Fato é que eu entrei para venda, eu era péssima vendedora. Com 2 Sério? meses, eu era muito reservada. Eu sou ainda, assim. Fui me soltando, mas eu sou uma pessoa mais reservada. E aí, com 2 meses, ela já me chamou pra gente produzir um desfile. Depois a gente lançou uma revista. E depois eu fui cuidar do marketing. Depois eu comecei a cuidar do buying, tanto nacional quanto internacional. Depois a gente montou uma estrutura em São Paulo, fomos fazer marca própria, enfim. Eu virei diretora-geral da empresa, que por fim virou um grupo, né, com lojas em Belo Horizonte e em São Paulo. E foi uma jornada muito incrível. Sempre tive uma equipe grande embaixo de mim, então eu sempre, né... Liderava muitas pessoas. Tinha muitas pessoas, cuidava de muitas coisas, então estava Você muito sempre acostumada. teve essa veia líder? Como que é? Sempre foi assim? Eu não achava que eu tinha essa veia líder, ainda não sei ainda se eu colocaria dessa maneira, mas eu acho que eu tenho uma veia de muito fácil relacionamento. E eu tenho eu considero que eu vim meio que de fábrica, assim, com uma inteligência emocional um pouquinho já acima da média. Uhum. E o meu temperamento me favoreceu. Eu sempre fui mais calma, mais observadora. Uma pessoa mais flexível, né? Exato. E isso, então, sempre fez com que as pessoas chegassem muito até mim para conselhos, para orientações. Eu sempre fui uma pessoa mais, assim, sensata nesse sentido. Nunca fui muito explosiva, Tranquila, impulsiva, né? mais tranquila. Então, isso me favoreceu em muitos aspectos, tanto dentro da minha carreira na empresa, quanto no momento que eu decidi também fazer outras coisas. E aí, eu fiquei 15 anos nessa empresa. Foi uma jornada de muito sucesso. Eu me realizei muito lá. Eu brinco sempre, assim, que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque eu tive a sorte de me realizar completamente em 2 carreiras nessa vida. Ai, por que enquanto, legal, né? né? Vai saber se vai vir mais outra aí mais pra virão. frente, né? A gente nunca sabe. Então, eu me realizei muito. Mas em algum momento da jornada, e aí entrando já na questão dos hábitos de saúde, que é um assunto que a gente gosta muito, né? A minha mãe sempre foi uma pessoa muito saudável, tinha essa referência dentro de casa, mas eu sempre tive dificuldade com os hábitos de saúde. Eu não gostava de treinar,
Eu era aquela pessoa que vivia, assim, de segunda a sexta, frango e salada, e final de semana, doce sem parar. Nossa. Nessa loucura, assim, de querer ser magra e tal. Não gostava de treinar, não gostava de fazer musculação. E quem te vê agora não faz Não ideia imagina. de que você era assim. Eu era aquela assim, matriculava na academia, E não pagava comparecia. um ano, aí ia um mês, não ia 2. Aí ia mais um mês, ficava mais 4 sem ir. Era assim. E todo esse movimento com os meus hábitos durou até mais ou menos 2014, 2015, que eu devia estar com meus 35, 34, 35 anos, por aí. Não, eu estava com menos. Em 2015, fato foi que eu estava me sentindo tão indisposta, assim, eu não tinha energia, sabe? E aí eu falei assim, gente, não tá certo, só trabalhava. tá errado. Vivia pro trabalho. Eu trabalhava muito. Mas mais do que isso, eu comecei a perceber que tinha alguma relação com esses hábitos de saúde que não estavam tão legais. A questão de comer muito açúcar, de não me exercitar tanto. Porque a gente sabe que a nossa alimentação e o nosso nível de movimento, né? de descanso, abastece os nossos níveis de disposição, nossos níveis cognitivos, né? Sim. Então, eu intuitivamente fui percebendo aquilo e aí comecei uma jornada de procurar médicos para me orientarem, nutricionistas. E aí, eu encontrei uma clínica em São Paulo, que eu tô lá até hoje, que é o Espaço Volpe, que eu amo. Eu faço lá também. Amo. Você faz com o Thiago? O Thiago é o médico do meu marido, virou amigo nosso pessoal. E a minha médica é a esposa dele, a doutora Andréia. E na época até que eu entrei lá, não era ainda a doutora Andréia, eu passei por outros médicos, todos incríveis. Mas aí eu comecei a fazer esse acompanhamento dos meus exames. Que é maravilhoso, né? Ajustar algumas coisas na minha alimentação, a me empenhar um pouquinho mais no treino. E quando você tem, assim, um acompanhamento, as coisas realmente ficam um pouco mais facilitadas, porque você assume ali pequenos compromissos com essas pessoas, né? Isso me ajudou muito. Então, eu comecei a fazer essa transformação, me apaixonei pelo assunto, porque eu vi na prática o que foi acontecendo comigo, quanto a minha vida foi melhorando, em todos os sentidos. E aí eu comecei a estudar esses assuntos sobre saúde, sobre gestão emocional, porque a minha alimentação e a minha relação com o açúcar era uma relação muito emocional, de compensação. Geralmente né? Exato. Geralmente as pessoas se relacionam com o alimento de forma emocional, né? Totalmente. E aí eu fui entendendo, eu fui estudando, e aí comecei a fazer cursos como hobby, porque era um assunto que me interessava. Só que chegou uma hora que aquele hobby ele tomou tanto tamanho na minha vida, que o meu trabalho antigo começou a não fazer mais tanto sentido para mim. Entendi. Eu amava, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí eu comecei a ter essa vontade de fazer uma transição de carreira, mas não sabia muito bem ainda como. Então, 2017 e 2018 eu fiquei fazendo cursos. De vários tipos para ver o que eu gostava. Eu fiz todas as formações em coaching, desde coaching de saúde até coaching executivo, coaching com uma base de gestão emocional, life coaching, enfim, fiz todos. Depois comecei a fazer outras coisas, neurociência e tal. Fui indo. No final do meio para o final de 2018, eu falei, gente, eu acho que tem uma possibilidade para mim. E eu estava num momento de vida pessoal também, que o meu trabalho estava, de alguma maneira, gerando alguns ruídos no meu casamento. Eu trabalhava até muito tarde. E meu marido já tinha uma posição muito bem estabelecida, então ele queria também que a gente curtisse algumas coisas. Sim, chega uma fase que você já não está mais tão disposta a ficar totalmente focada, né? Era um outro momento de vida. Então a gente conversou muito também, e ele sabia que eu estava muito apaixonada por esse assunto. Ele até foi uma das primeiras pessoas que me deu esse insight. Isso é incrível, né? Quando o marido apoia. Foi uma das primeiras pessoas, assim, eu lembro direitinho do dia que ele falou, gente, você está com tantas formações, eu tenho uma sala vazia lá no meu escritório, por que você não monta? Eu monto para você, testa, vê se uma você mente gosta. obesa que não põe nada em prática, né? Tem muitos assim. E aí eu falei, sério? Sério, vamos fazer. E aí ele, de fato, montou essa sala para mim. Que legal. No escritório dele, que era uma casa, tinha uma sala assim que era separada. E aí eu conversei na época com a empresa, eu fiz uma coisa que eu gosto sempre, eu faço muitos processos de transição de carreira também, hoje em dia, nos meus atendimentos. Sim, porque você vivenciou isso na pele, né? E de forma plausível, né? Exatamente. Porque pelo que você fala, você saiu de uma forma bem adequada da empresa, isso que eu queria né? muito falar. Bem tranquila, eu gosto sempre de falar isso, porque os nossos hábitos de saúde, eles são uma consequência direta de como a gente vive todas as áreas da nossa vida. Com certeza. E todas as áreas da nossa vida também impactam diretamente os nossos hábitos de saúde. Então, quando a gente falar, eu trabalho emagrecimento. Uma cliente que me procura, por exemplo, a transição de carreira, a primeira coisa que eu pergunto, como são os seus hábitos? Como que é a sua rotina? Como são os seus horários? Porque para fazer uma transição de carreira é uma coisa difícil. Você precisa estar fisiologicamente, cognitivamente, emocionalmente bem para conseguir fazer aquilo de uma maneira que funcione, que dê certo. Confortável, né? Tem que estar focada, mas tem que estar confortável. Então, eu fiz isso para mim. Eu fiz um plano de transição de carreira de 2 anos. Que legal. Então, eu fiquei... Aí, quando 2018, mais ou menos, eu decidi que eu queria mesmo. Eu já conversei com os meus chefes, que são pessoas incríveis do meu relacionamento pessoal, inclusive, uma admiração imensa por eles.
Aprendi muito. E aí a gente fez esse combinado, porque a empresa era muito na minha mão, assim, era ela e eu. E aí eu fiquei 2 anos e fui diminuindo os dias. Então eu comecei assim, eu trabalhava segunda a quinta na empresa e sexta-feira eu fazia os meus atendimentos. Aí depois de X meses eu comecei a também atender às quintas. E aí por fim... Foi indo aos pouquinhos, indo aos pouquinhos. No último ano eu ficava segunda e terça na empresa e quarta, quinta e sexta já atendendo. Então foi uma maneira confortável para mim, até financeiramente, sabe? Porque eu tinha esse respaldo financeiro, né, da minha empresa. Fui fazendo a minha reserva financeira também, enquanto eu ia de pouquinho em pouquinho pegando os meus clientes. Então, eu considero que eu fiz de uma maneira assim que foi muito bem sucedida para mim, sabe? E aí você hoje em dia, então, você direciona também pessoas que querem fazer transição de carreira. E o outro lado que você trabalha aqui hoje é terapia comportamental, coach de saúde e bem-estar. Como que funciona o seu trabalho hoje? Eu sempre digo assim que o nosso comportamento, e quem estuda comportamento humano sabe disso, né? Quem estuda neurociência, enfim, todas essas bases, o nosso comportamento ele é uma consequência de como a gente pensa sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as nossas experiências e de como a gente sente sobre tudo isso. Então, tanto o nosso comportamento com a comida, quanto o nosso comportamento com o nosso parceiro, com a nossa família, com a nossa empresa, tudo isso depende do que está acontecendo dentro, né? Então, hoje o trabalho que eu faço é um trabalho justamente voltado para que o meu cliente entenda qual é a mentalidade dele hoje e qual é o ajuste que ele está buscando nessa mentalidade e nessa gestão emocional para ele se sentir capaz, para ele se sentir motivado, para ele se sentir disciplinado para fazer as transformações de vida que ele deseja. Porque a maioria das vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer. E aí que tá a nossa autossabotagem, né? Existe um gap. Eu até não gosto muito dessa palavra autossabotagem, mas eu uso também. Porque eu acho que todos os impulsos que a nossa mente inconsciente manda para nós, eles têm uma finalidade protetiva de alguma maneira. Existe eu acho isso maravilhoso. Um benefício ali que a nossa mente está enxergando. E muitas vezes o benefício é manter a gente segura numa zona de conforto. Quando a gente pensa, por exemplo, numa transição de carreira, é um movimento arriscado. Total. Você não tem certeza que vai dar certo. Eu estava há 15 anos num cargo de liderança, ganhando muito dinheiro, muito bem sucedida, reconhecida. Por que sairia dali, né? Eu poderia ficar para sempre lá, se eu quisesse. Sim. Então, é um risco. Então, o risco para nossa mente inconsciente é algo que ela tenta o tempo inteiro minimizar. Por isso que a gente fica preso na zona de conforto. Com os nossos hábitos, com a nossa alimentação, é a mesma coisa. Eu me alimento de uma maneira X. Toda vez que eu vou tentar me alimentar de uma maneira diferente, aquilo não é conhecido para mim, para minha mente inconsciente. Então, ela grita, peraí, isso aqui não é bom para nós, é muito diferente. Então, esse trabalho de você criar familiaridade com algo diferente, seja um hábito, seja uma transição de carreira, seja uma mudança num relacionamento, um término, algo assim, esse movimento, ele precisa ser feito de uma maneira estratégica, inteligente e de uma maneira fácil de início. Para sua mente ir se acostumando. Porque senão você cria bloqueios e você não consegue. Isso foi uma coisa que eu me interessei muito quando eu te encontrei no Instagram, porque a forma que você expõe, não sei, pode ser impressão minha, mas gera uma sensação de facilidade, de prosseguir o processo. Porque assim, uma coisa é você mudar os seus hábitos alimentares. Mudei. Outra coisa é você permanecer com essa mudança, criar um hábito. Eu acredito que as pessoas têm muito mais dificuldade em manter esse hábito do que mudar. Né? E eu concordo com você, porque as pessoas têm uma impressão que a mudança é que vai ser mais difícil, e sim, a mudança é muito difícil, mas sustentar depois é muito difícil. E eu vou até falar uma coisa que eu falo para todas as minhas clientes. Quando a gente faz uma mudança de hábitos de saúde, a mudança em si, o processo é difícil. Mas depois, para manter, o nível de dificuldade, ele continua existindo. Só que ele vira um nível de dificuldade moderado, que você vai construindo uma certa leveza com ele, no sentido assim, você começa não vou dar muita atenção a isso aqui, eu vou só seguir. Você consegue conversar, vai não se fica mais uma briga, né? A coisa vai se tornando mais fluida. É exatamente isso, você para de brigar com a rotina. É fluido, é difícil. Tudo bem, é difícil. É diferente, você fala assim, nossa, isso é difícil demais, pelo amor de Deus. Tá vendo o estado emocional, como é difícil? Então, eu ensino as minhas clientes a conversarem o tempo inteiro com elas, como eu faço comigo até hoje, porque esse é um processo de vida. Por isso que é estilo de vida. Então, o dia que tá difícil pra mim, não, ok, tá difícil, mas eu consigo ir fazer só um pouquinho? Tá bom, tô com muita vontade de comer um brigadeiro, mas será que eu consigo deixar pra comer esse brigadeiro amanhã? Acho que vai fazer mais sentido. Inclusive, depois da Páscoa, eu vi que você montou um grupo que você falou assim, gente, eu engordei, eu pequei, fiz lá, né? Exagerei. Me dei o confortinho lá, exagerei. Se vocês quiserem, até entrei no grupo, falei, gente, que bom que ela também tem problema, acontece porque com todo mundo tem. Eu, às vezes, como personal, as pessoas falam assim, mas você, não sei
que amor que você tem para fazer isso. Falei, gente, não é amor, é rotina. Eu coloquei para mim que isso é importante, assim como escovar dente, pentear cabelo, Você não me pensa trocar. sobre. Exato, tomar banho é uma coisa que eu tenho que fazer porque tem que fazer. Não existe romance nisso, né? O romance vem depois, da forma que eu me sinto. Eu fico toda endorfinada. Autoestima Né? também. Durmo bem, minha autoestima, meu corpo tá bacana, a roupa cai bem. Com a minha autoestima melhor, eu trabalho melhor, eu ganho mais dinheiro, né? Eu sou mais feliz, trato as pessoas melhor. Então, assim, eu costumo dizer que tudo. Eu parto da atividade física, né, Ana? Porque é mas meu eu também, carro-chefe. mas eu também acho que a atividade física é remédio para quase todas as Antes coisas, de você assim. mudar os hábitos alimentares, começar uma rotina de atividade física, eu acho que ajuda muito, e ajuda de fato, né? Por conta da cadeia hormonal. Então, eu acho que é sempre o efeito cascata. Você começa aqui, você vai. A hora que você treinou, você não vai ter coragem de comer qualquer coisa, você não vai querer abrir mão do seu sono para sair numa balada muito prolongada. Então, isso me encantou. Eu vou te falar uma coisa que você vai gostar, porque é da sua área. Todas as minhas clientes, primeira sessão. As que fazem atividade, as que não fazem. Eu advogo muito da atividade física diária. Eu também gosto. A gente precisa descansar? Claro que sim. Quando eu falo atividade física diária, eu não tô falando de fazer absurdos de atividade 7 dias por semana. Nem que sejam 20 minutos. Exato. Então, todas elas têm esse protocolo de início. Você vai fazer todos os dias 10 a 20 minutos de qualquer coisa que você quiser. Ótimo. Inclusive sábados e domingos durante 15 dias. É um protocolo meu. Sim. Por quê? Nem tanto pela questão fisiológica dessa atividade física de curto tempo e tal, no início. Mas pelo benefício na mentalidade. Sim, na mudança de mindset. De você entender que tá bom, é algo difícil e muitas vezes desconfortável, mas se eu faço todos os dias, eu tenho uma cadeia que ela não tem quebras. Sim. E se eu não tenho quebras nessa cadeia, fica mais fácil com que eu continue a cadeia. Sim, porque o teu cérebro não entende se aquilo é uma verdade ou não, né? Então, Exato. Eu falo assim para os meus alunos, se você for treinar, eu tô cansada, tô muito cansada. Se eu for treinar bíceps e tríceps, meu cérebro entendeu que eu treinei. Independente se eu fiz um puta de um treino ou se eu fiz um treininho. Então, eu vou lá, faço meu bíceps e tríceps lá. É pra você que tudo bem. Eu dou sempre um exemplo que é como elos de uma corrente. Então, não importa o tamanho do elo que você tá colocando. Num dia ele vai ser maior, no outro vai ser menor. Mas se você tem uma corrente que ela não se rompe, você não precisa recomeçar. Ótimo. Porque cada vez que você rompe, você recomeça. Claro que não do ponto zero, mas em termos da mentalidade, na hora que você está fazendo uma mudança, a resistência, ela vem forte na quebra da corrente. Então, qualquer 5 minutos que seja de alongamento que você faça, você está mantendo um elozinho da corrente, nem que seja assim. Uma caminhada, subida de escada, né? E aí, esse início do... Sempre recomendo também que seja no início do dia, porque o início do dia, ele é muito representativo quando a gente fala da nossa mentalidade. Então, é uma hora que a nossa mente inconsciente está muito fértil para receber estímulos. Então, a gente tem o poder de escolher qual é o estímulo que eu vou dar logo nas primeiras horas do dia. Quem manda aqui? Sou eu ou o meu inconsciente? A questão do despertador soneca, por exemplo. Muitas clientes minhas têm essa questão de acordar cedo. E eu falo assim, não é nem pela questão do horário de acordar. Eu prefiro... Vamos supor, a minha cliente chega e fala assim, não, eu quero acordar às 6 horas. Mas aí eu dou soneca e acabo levantando às 7. Eu falo assim, eu prefiro que você ponha um único despertador para 7 do que você ficar dando soneca. Para condicionar teu cérebro, ou você quer colocar às 8, coloque às 8. Não tem problema. É importante que você cumpra aquele compromisso com você. Porque os hábitos de saúde, eles sempre têm um nível de dificuldade. Por quê? Porque eles precisam de energia. Eles demandam esforço. Então, se você resistir a um doce, precisa de esforço. E a nossa tendência é economizar Exatamente. energia. Você pegar um peso na musculação, você precisa de esforço. Então, se a nossa mente neurobiologicamente é programada para salvar energia, para evitar desconforto, então sempre vai ser difícil. Sempre. Só que você vai ensinando para sua mente de pouquinho em pouquinho que você pode sim ir fazendo coisas que demandam esforço e você pode se acostumando com aquele nível de esforço. É um processo. Por isso que também movimentos muito abruptos não funcionam, não se sustentam. Outra coisa que acontece muito, principalmente comigo, né, como personal trainer, eu percebo que, assim, tem gente que nem vai na academia, fala assim, eu não vou fazer academia, porque se eu não for 2 vezes, aí eu já não vou mais. Não adianta. Gente, mas já 2 vezes já não é melhor do que nada? Falo sempre isso também. Eu fico impressionada. Foi engraçado, eu atendi uma cliente ontem que desde o início ela já está mais ou menos na metade do processo, ela estava com muita dificuldade com essa questão do controle alimentar mesmo, uma fome emocional e tudo isso. E aí, e todas as clientes que chegam para mim têm um desejo, que é uma coisa imbuída aí na sociedade, não, eu quero parar de comer açúcar, eu quero parar de comer doce, eu não quero mais fazer exceções. E eu não sou a favor disso. Eu acho que aquilo que a gente ama precisa fazer parte da nossa rotina.
Só que precisa fazer parte da nossa rotina numa medida que não roube o resultado que é importante para nós. Sim, então, não significa que você vai comer 1 quilo de doce, a gente né? precisa encontrar essa fórmula. Então, logo que ela chegou, ela estava comendo todos os dias muitos doces. E era até doces fit, né? Que ela tem esse vício aí nos doces fit. Então, às tardes, assim, muitos. E aí eu falei assim pra ela no final da sessão, vamos fazer um combinado. Então, várias coisas nós combinamos. Mas uma das metas nossas era, todos os dias, durante 7 dias, você vai comer um doce fit depois do almoço e um doce fit depois do jantar. E aí, isso não gera mais ansiedade? Quando eu falei isso pra ela, ela falou assim, não, mas eu quero parar de comer. Eu falei assim, mas se você come vários, todos os dias... E parar? Se eu falar pra você parar agora, você pode até parar por 1 semana, 2, 3, na quarta você vai comer o dobro. Porque você gosta. Você gosta de doce fit? Falei pra ela. Gosto, adoro. Ela até tem uma trufinha vegana lá que ela ama. Você ama a sua trufa vegana. Então, vamos fazer a sua trufa vegana fazer parte do seu dia a dia. Mas para que ela faça parte, precisa existir todo um movimento, uma conjuntura, né? E um contexto que funcione. Exatamente. E aí, ok, fomos trabalhando e tal. E agora ela chegou nesse ponto. Ela tá conseguindo se controlar melhor. Claro que quando a gente cria essas estratégias de modulação, de ajuste, né, do comportamento alimentar, a gente precisa sempre trabalhar também quais são as raízes. Porque a fome emocional tem raízes. Né? Muitas vezes é uma insatisfação em alguma coisa na vida, trabalho, relacionamento. Muitas vezes é tédio, uma dor cansaço, emocional, né? É alguma falta que a gente vai preenchendo. Então, a gente precisa, sim, investigar e trabalhar. Mas existem também casos em que, por conta de como a nossa sociedade se desenvolveu, o acesso à comida, o hiperestímulo, a gente está sempre conectada, né, o tempo inteiro, então a gente está sempre com a mente muito agitada. Existem também pessoas que comem com nenhuma raiz específica, assim, de dor ou de trauma. Come só compulsivamente. Não tô fazendo nada, vou comer. Então, a gente precisa entender o perfil de cada um para ir ajustando isso. E é sempre uma construção, gente, de rotina de vida. Eu não posso falar de uma coisa específica. Eu preciso falar de um contexto. É a atividade física, é a alimentação, é a maneira com que você relaciona. Se você é uma pessoa impulsiva, que está o tempo inteiro explodindo com as pessoas, está o tempo inteiro respondendo sem pensar coisas, diversas que seja na funcionária da sua casa, no trabalho, para o marido... Esse é um perfil impulsivo. Sim. Isso vai se expressar em todas as áreas, inclusive na comida. Então, tanto que também acontece, na hora que você começa a trabalhar melhor o seu comportamento alimentar, a sua impulsividade, você começa a comer de uma maneira mais consciente, esse comportamento mais consciente se expressa em todas as áreas. E como que você tem algum protocolo que você aborda nos comportamentos compulsivos? Como que funciona isso? Porque ela geralmente vem de dores, alguma coisa assim. Como que você faz O meu trabalho como coach e terapeuta comportamental, eu não sou psicóloga, né? Eu não trabalho daqui para trás, né? Eu entendo o histórico da minha cliente, mas o meu trabalho é assim, o que está acontecendo hoje, como você se sente hoje. Certo. Como que você quer se sentir? O que você quer construir para você daqui para frente? Então, você traça um plano. Para frente, De quanto tempo, mais ou menos? Normalmente, eu gosto de... Eu tenho um número mais ou menos de sessões, né? Entre 8 e 12 sessões, as pessoas costumam ficar bem. A gente pode começar com 6, 8. Mas também, eu sempre digo assim, o ser humano é único, né? E eu não gosto também desses protocolos muito rígidos e fechados, assim. Então, eu preciso entender e aí a gente vai fazendo sugestões individualizadas. Mas é sempre importante, por exemplo, quando a pessoa chega com o objetivo de emagrecimento, de ajuste de comportamento alimentar, eu sempre falo assim, você está disposta a trabalhar nisso durante 1 ano? Aí a pessoa fala assim, 1 ano? Porque ela quer... sempre rápido, porque a gente é imediatista. Mas aí sempre, ok, tô. Então, nós vamos combinar o seguinte, até chegar nesses 365 dias, não vale falar que não deu certo, que não funcionou, que você não consegue, que tá tudo errado, que tá horrível. Não vale. Não vale desistir. E isso traz uma certa paz com o processo. Porque a gente precisa que as pessoas tenham paciência. E se ela escorrega no meio do caminho? Como que sempre funciona? tem. Até assim como a gente escorrega, elas escorregam. A gente retoma. Porque eu ensino muito Você também a questão da retomada. Ou você retoma de onde ela tá, tudo bem, respira, segue em frente. Às vezes volta 2, 3 passinhos, né? Mas a gente vai sempre relembrando tudo aquilo que a gente tá fazendo. Eu gosto de fazer um acompanhamento também entre sessões pelo WhatsApp para as minhas clientes, porque eu acho que ajuda. Eu tenho clientes, por exemplo, que fazem o individual comigo. Quando eu lanço o grupo, eu oriento também que elas entrem no grupo, que é um outro tipo de trabalho ali. Então, cada caso é um caso. E a parte alimentar, você entra com algum nutricionista ou só a parte comportamental que você trabalha? Eu amo os nutricionistas, mas vou me dar uma licença poética aqui, né? Eu acho que, assim, todo mundo sabe o que deve comer e o que não deve. As pessoas estão carecas das clientes que eu recebo. Vamos falar do meu universo. Todas elas já foram em muitos nutricionistas e têm vários planos alimentares.
E aí entra aquilo que você falou no início, né? A dificuldade é como que eu coloco isso em prática. E aí eu sinto que, por isso que eu gosto muito, eu até atendo às vezes alguns nutricionistas para uma mentoria meio que profissional também para essa coisa do comportamento alimentar associado ao plano ali, né? Junto do plano nutricional, porque para a pessoa conseguir praticar aquele plano, né? Viver ele no dia a dia, ela precisa que aquele plano seja adequado para ela. E aí eu acho que entra muito dos clientes também que eles pecam de sentar na frente do profissional e não falar para o profissional, olha, não adianta você tirar meu brigadeiro, porque eu amo brigadeiro. Isso é o que eu mais ouço. O cliente, geralmente os meus alunos passam com o nutricionista e falam, imagina, ele quer me tirar tudo. Eu falei, mas você falou? Você comentou com ele que você não consegue? Ele tá no papel dele, né, de falar, porque faz mal mesmo. A parte dele é só orientar. Agora, você que tem que falar, olha, isso pra mim não funciona. Aí eles trazem pra mim. Falam, não, gente, vocês têm que sentar com o Nutri e falar, olha, eu não consigo ficar sem comer, sem jantar. Ou pelo menos assim, de início. Consigo. Vamos fazer uma adaptação pra depois a gente chegar nisso, Não consigo tirar meu pãozinho, não consigo tirar meu leite, sei lá, seja o que for. Essa minha cliente, não adianta eu querer tirar o doce dela agora. Claro que o meu desejo é que ela pare de comer doce todos os dias, em algum momento. Mas não é agora. Ela precisa preparar esse terreno mental dela, o terreno emocional. Porque enquanto ela tá ali se apegando no doce, se eu tiro aquilo de uma maneira muito brusca, vai ser pior para ela. É como se fosse uma droga, né? Então eu acho assim, eu indico meus médicos, meus nutricionistas, indico tudo. Eu sou muito advogada de um trabalho multidisciplinar, porque o ser humano precisa, né? É o que eu faço comigo, é o que eu acredito. É por isso que eu adorei o seu Instagram. Eu falei, meu Deus, essa mulher falta na minha vida. Eu amei que você inclusive para mim, porque eu também tenho comportamentos, às vezes, bem todos nós temos, sabe, compulsivos. Carla? E assim, é importante também a gente falar sobre isso, porque também nesse mundo da internet vende-se muito uma perfeição que não existe, acho que a gente não sofre, né? Todos nós temos, assim, a gente tem que trazer essa vulnerabilidade que é inata de todos nós, para que as pessoas se conectem, que as pessoas entendam, ninguém é perfeito, né? Você pode seguir 1000 pessoas ali, todo mundo erra, todo mundo escorrega. E aí o que eu mais digo é assim, as duas coisas que mudam a nossa relação com a comida, a gente aprender a fazer exceções e a gente aprender a retomar. Porque as pessoas têm muito assim, eu fiz uma exceção, eu chutei o balde, agora também quer saber, depois eu vejo isso. Nossa, isso acontece demais. Agora já que eu comi, vou comer mais. E segunda-feira eu volto. E não volta. Aí segunda-feira tá lá e tá comendo de novo. Tem uma analogia que eu gosto muito, que eu usei muito pra mim, né? Quando eu tava me transformando, eu escutei isso na época, eu nem lembro de quem. Eu acho que foi alguma pessoa que eu segui no Instagram, não lembro. E ela falou assim, gente, você ir no shopping e gastar R$100 é a mesma coisa de você ir e gastar 10 mil? Claro que não. Não é. Comer é a mesma coisa. Se eu comer 5 brigadeiros ou 10, é a mesma coisa? Claro que não. Não é. E as se eu comer 5 brigadeiros, mais 5 brigadeiros, mais um lanche, mais uma pizza, é a mesma coisa que se eu tivesse parado nos 5 brigadeiros? Então, mas tem outra questão também. As pessoas nem contabilizam o que elas comem. Porque na hora que come uma vez, ela já se sente tão incapaz e tão, assim, fracassada, que ela fala que aquilo traz para ela um estado emocional ruim. O estado emocional ruim, ele busca recompensa. Aquele estado emocional para baixo, ele busca uma recompensa. E a gente sabe que os alimentos açucarados, os carboidratos refinados, eles têm essa ação rápida, né, no organismo, mas depois tem uma queda. Sim. Então, se você parar para pensar, e é o que eu ensino para as minhas clientes, né, quem pensa melhor age melhor. Sim. Você precisa parar um tempo e pensar. Às vezes acontece de comer no impulso, acontece, mas acabou aquilo ali, para e pensa. Peraí, realmente comi no impulso, não foi legal para mim. Não quero fazer isso de novo. Como que eu me protejo de não fazer isso de novo? Aí eu crio uma estratégia. Aí essa estratégia funcionou um dia, 2, 3, no quarto já não funcionou. Aí as pessoas param e falam assim, nossa, tá vendo, não funcionou, funcionou uns dias, depois comigo não funciona. Não, gente, eu faço esse trabalho comigo a vida toda. Eu também. Eu também, por exemplo, se eu como muito no final de semana, sei lá, bebi, eu não gosto muito de beber. Aí, por exemplo, esse final de semana foi aniversário de uma amiga, eu acabei tomando vinho um pouquinho a mais, 2, 3 taças. E eu fiquei mal, porque eu não gosto. E o meu corpo sente, meu corpo é muito limpo, então quanto mais saudável a gente é, mais a gente sente. Aí eu coloquei pra mim, bom, já que eu fiz esse estrago, eu vou fazer um jejum intermitente. Inclusive, até quero que você toque nesse assunto, se você trabalha com isso ou não. Vou fazer um jejum intermitente aí de 16 horas, vou desintoxicar e detoxicar meu fígado e depois eu volto comendo um pouquinho e à noite também tomo um chazinho para dar uma amenizada no que eu fiz no final de semana. É uma compensação. Isso para mim é equilíbrio. E eu acho que também
Gosto muito disso, faço, pratico. Eu acho que a gente tem só que tomar cuidado, que no individual eu consigo muito orientar meus clientes nisso, assim, de viver sempre nessa exagero e compensação, porque tem muita gente que entra nisso. Sim. É que a gente consegue fazer de uma maneira mais É equalizada. que o exagero, para mim, vem muito raramente. Exatamente, porque a gente já está nesse ponto. Isso. Mas, então, normalmente, eu gosto de pensar assim, eu faço uma agenda com as minhas clientes, assim. Uma queixa comum, eventos sociais, viagens, aquelas pessoas que têm por trabalho, assim, muitos almoços, jantares. Uhum. Essas pessoas têm mais dificuldade de manter Sim. uma boa alimentação? Claro. Óbvio, né? A pessoa que tem criança em casa tem mais dificuldade? Claro. Mas aí são escolhas, né? A pessoa que escolheu ter filhos, Sim. ela escolheu que vai ter, para esse contexto, um pouquinho mais de dificuldade. Uhum. Do mesmo jeito que eu escolhi não ter filhos, eu tenho facilidade nisso, mas talvez eu tenha eu perco de outro lado. Sim, com certeza. A pessoa que escolheu trabalhar com um trabalho que ela vai ter muitos eventos sociais, então ela tem que aprender a se colocar nos eventos daquilo. de forma adequada. E aí, o que eu falo? Assim, sempre tentar pegar, por isso que o planejamento e a organização da nossa semana... A organização é tudo. Muito importante. Então, tudo. Assim, se você olha um panorama assim, de 2 semanas e você já sabe alguns eventos, por exemplo, sábado eu tenho o aniversário da Carla. Na segunda-feira eu tenho um almoço com um cliente tal. Então, eu já estou vendo quais são momentos, para mim, mais sensíveis, né? Do desafio ali de resistir. Então, talvez nesses momentos já seja uma boa hora para eu planejar uma exceção. Uhum. Se eu olho a minha agenda e eu estou planejando uma exceção naqueles dias, automaticamente eu estou me planejando para não fazer nos outros. Uhum. Agora, sabe o que eu acho incrível? As pessoas planejam tudo, menos a própria vida. Elas planejam tudo. Tudo. Olha, vou daqui até lá, vou comprar não sei o quê. Mas o que eu vou me alimentar, que hora que eu vou dormir, que hora que eu vou treinar, elas não planejam. E acham um absurdo quando a gente fala assim, tá, mas você se organizou? Sua comida, né? Só de você comer marmitinha, essas coisas, eu falo muito, né? Pô, faz marmitinha, claro, não pra tem tempo, facilitar. faça marmitinha. Se você sabe que você tem um pezinho a descompensar, por que você vai dar chance pro teu prazer? A gente tem que minimizar. Eu gosto de contar uma história, assim, que quando eu comecei essa minha jornada de saúde, né, e eu via muito, assim, na época tinha poucas blogueiras fitness, né, no Brasil, mas tinha algumas de fora que eu seguia. E aí, o açúcar é muito demonizado. E eu, assim, não gosto de beber, não gosto de massas, pães, nada disso. Minha questão é só o doce. Eu só gosto de doce, assim, quando é exceção. E aí, eu sempre pensava assim, gente, eu sou uma farsa. Porque para eu ser saudável de verdade, eu tenho que ser aquela pessoa que não come açúcar nunca. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar com isso, então, mais ainda, eu ficava com essa neura. Uhum. E aí, era uma briga eterna. Até um dia que eu parei, e aí eu acho que tem horas... quando você está muito nessa busca, tem horas que a sua mente, de repente, conecta todos os pontos, sabe? Sim. Assim, e um dia conectou Tudo começa a fazer sentido, né? E eu falei assim, gente, eu faço tudo tão bem, assim, tão saudável. Eu tenho um momento Eu não acho que o açúcar vai me trazer tanto prejuízo assim, não. Aí eu comecei a conversar com a minha médica, com a nutricionista, comecei a fazer pequenos testes comigo, assim, no sentido de qual é o resultado que eu espero para minha saúde, também um resultado estético, qual é o que me faz feliz. Uhum. Qual é a quantidade do açúcar que vai caber nesse contexto para eu manter o meu resultado? Sim. Então, eu tenho essa forma muito clara na minha cabeça hoje. Mas as pessoas vivem alienadas e não conseguem nem saber se pode ou não comer açúcar. Acho que comer açúcar todo final de semana tá tudo bem. Todo dia, no final do dia. Quando eu falo, mas eu não consigo ficar sem comer açúcar. Gente... Por isso que a gente precisa criar um espaço para pensar, para prestar atenção. Eu acho que as pessoas hoje em dia não têm esse espaço. Então, no trabalho eu penso demais, eu tenho que fazer muita coisa, chego em casa e não quero pensar em nada. Uhum. Não é uma boa estratégia. Até porque se você pensa melhor nos seus hábitos de saúde... Mesmo porque eu pensar em nada deles é em frente à televisão, no Instagram. Então, se você pensa melhor sobre você e os seus hábitos de saúde, isso é ciência, neurobiológico. Sim. Você vai pensar melhor no trabalho. Porque você ganha capacidade, maior capacidade de raciocínio lógico, de planejamento, mental, de né? Estrategização, clareza mental. Então, óbvio que você vai render melhor no trabalho. Uhum. Então, a gente precisa cuidar um pouquinho... Um parênteses, assim, claro que tem períodos da nossa vida que a gente precisa dar prioridade para algumas coisas. Quando a gente está no início da carreira, claro que a gente se dedica um pouco mais no trabalho. Mas isso não impede de você fazer 20 minutos de atividade. Exatamente. Às vezes você não vai conseguir ficar 1h30, né? 2, como, sei lá, se você tem mais tempo, você fica. Mas 20 minutos você consegue. Às vezes você não vai conseguir dormir, né? 8 horas todas as noites, mas 7 horas. Sim. Você consegue dormir e talvez você fique bem por um período. Mas a gente precisa entender também e escolher qual é o momento que eu estou vivendo agora. Eu estou vivendo um momento, exemplo, né, de transição de carreira. Eu tinha 2 empregos, é claro que eu estava trabalhando muito. Mas é curto período também, né? Não vai durar uma vida eterna. Quando você planeja, o seu cérebro tem uma previsibilidade de quanto vai durar aquele desconforto. Então, ele aceita melhor aquilo. Então,
E quando você está planejando, você entende. Eu tenho durante um X tempo, então eu vou pegar meu exemplo de transição de carreira. 2 anos fazendo uma transição de carreira, 2 empregos, trabalhando muito, estudando ainda, porque eu ainda estava no processo de fazer... Já casada. Já fazer minhas formações. Então, eu olhei para aquilo e falei assim, por 2 anos, eu dou conta de fazer isso desse jeito? Exatamente. E eu me programei, tá bom, desse jeito, com esses horários, com essa coisa aqui, vou dar conta. Então, eu fiz as pazes com aquele tempo. Então, as coisas são difíceis? As coisas são difíceis. Mas já estava estruturado. Eu dei já esse estímulo para minha mente, é o seguinte, isso aqui vai ser difícil por esse tempo, mas eu vou colher um benefício muito grande ali na frente, que é algo que é muito valoroso para mim. Sim. Então, toda vez que eu entendo, e aí também outra, a necessidade de pensar sobre isso e criar essa estrutura mental de entender como você funciona, o que é importante para você. O que é valoroso de verdade. Porque as recompensas todas que a gente tem agora imediatas, elas são muito gostosas. E elas vão sim fazer parte da nossa vida. Mas se elas tomam um espaço muito grande, elas roubam as nossas recompensas mais valorosas. E recompensas mais valorosas vão precisar de um pouco mais de tempo e um pouco mais de esforço. A longo prazo, né? Às vezes médio, longo prazo. Eu brinco muito assim, a cliente que chega comigo, eu faço muito questão de garantir que assim, ela sai da primeira sessão já vivendo uma sensação melhor. Que bom. Nem bom, que seja só de mínima. Falar também, acho que elas já ficam mais aliviadas. Um plano, claro, né? E encontrar em você um conforto onde, puxa, acho que agora eu tenho um norte, né? Por quê? Porque a gente tem um norte, a gente tem um plano, de novo, traz previsibilidade. A segurança que a nossa mente inconsciente busca, ela vem dessa previsibilidade que a gente cria. Sim. Então, se você não sabe o que vai acontecer, você vive seu dia, ai meu Deus, não planejei o dia, tá um tumulto, você tá o tempo inteiro no estado de alerta. Você não sabe o que vai acontecer. Ao passo que quando você tem um planejamento mínimo, eu não tô falando de um planejamento perfeito, cada minuto do seu dia cronometrado, não é isso, que isso também vira prisão. Tô falando de um planejamento mínimo, uma ordem para as coisas, para que você se sinta capaz de fazer aquilo. Não fique atropelando uma coisa em cima da outra. Se você se sente capaz de fazer aquilo, quando surge um imprevisto, e eles surgem para todo mundo, você não tá tão bagunçado emocionalmente, porque o seu dia já estava ordenado. Então, por mais que bagunce um pouquinho aquele imprevisto, você tem ainda uma capacidade de estruturar uma reorganização. Olhar de fora, né? Não ficar dentro, desesperado, né? Porque é no desespero que as pessoas se perdem, né? Total. E assim, né, Carla? É claro que todo mundo se perde no desespero em algum momento. E a nossa tentativa, num processo de evolução, de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, é sempre tentar minimizar a frequência desses momentos que a gente se perde. Entendi. O que vai acontecer? Eu vou pegar o exemplo da alimentação, que é muito fácil, né? Então, não é, não vou nunca mais comer açúcar. Eu vou minimizar a quantidade e a frequência com que eu como açúcar na minha vida. Para que isso não se torne um sofrimento também, né? Exato. Porque a partir do momento que o seu prazer se tornou um sofrimento, não é mais um prazer. Não funciona. É uma escravidão. E aí eu sempre brinco com a história do açúcar, né? Tá bom, açúcar faz muito mal? Faz muito mal. Mas para mim, no meu contexto de vida, o impacto dele ele é muito pouco. Exatamente. Eu brinco também, às vezes, do Guaraná Zero. Adoro Guaraná Zero. As minhas filhas também. Refrigerante zero é saudável? Claro que não é saudável. Eu não gosto. Agora, do jeito que eu tomo, na quantidade que eu tomo, na frequência que eu tomo, me traz algum prejuízo? Claro que não. Pequeno. É muito pouco, Pequeno. Talvez. Eu tenho as questões cancerígenas, do adoçante e tal. Eu gosto de pensar assim, o que eu faço na maior parte do tempo? Porque eu não vou conseguir fazer tudo perfeito, porque ninguém faz. Então, eu prefiro já escolher quais vão ser os meus pontos de imperfeição. E aí, nesses pontos de imperfeição, eu tento fazer com que não seja 100% imperfeito, assim, seja uma imperfeição leve, vamos dizer assim. E essas mudanças que você sugere para os seus clientes, você sugere que elas sejam abruptas, rápidas, ou você sugere um caminho leve, consistente? Como que funciona? A minha palavra de vida, assim, sempre foi leveza. Então, acho que mesmo coisas difíceis, a gente deve aprender a fazer de forma leve. Leveza não tem nada a ver com facilitação, apesar que sempre facilita. Você pode as pessoas acham que né? A leveza é você ter um estado emocional equalizado dentro ali de um desafio, dentro de uma dificuldade, dentro de um tumulto, de uma sobrecarga. Então, e aí essa questão dos clientes depende muito, assim. Exemplo, a atividade física diária, que eu gosto de recomendar logo na primeira sessão, é uma mudança mais brusca. Vamos supor que chega uma pessoa que não faz nada. Eu vou recomendar para ela que ela faça todos os dias. Então, e como que elas recebem isso? Como que é a aceitação? Tudo é a maneira como a gente estrutura, né? Então, é sempre sobre... É um combinado, assim, eu não imponho nada. Tá. Então, o que você acha que você consegue fazer por 5 minutos todos os dias durante 7 dias? Você planeja junto. Não adianta eu entregar a resposta, né? Porque eu tô querendo ali... Que elas se autoanalisem, né? Que elas aprendam a se escutar, a se entender
e a pensar melhor sobre aquilo que elas querem. Uhum. Até pra gente descobrir exatamente o que a gente quer, a gente precisa pensar melhor, parar, desacelerar. E assim, gente, eu não sou também Buda na montanha, eu também me perco. A gente estava agora vindo no carro falando que eu tenho meu ritual da leitura de manhã, mas tem hora que eu pego o celular, porque eu quero postar de manhã uma coisa para os meus clientes, aí eu tô lendo, aí o celular me rouba, aí eu tô... Acontece com todo mundo, Sim. sabe? Mas a hora que aquilo acontece, eu não falo assim, ai meu Deus, agora tá vendo? Já deu tudo errado a minha leitura, já tô no celular, tá errado, a minha cabeça vai ficar super estimulada agora de coisas negativas. Você acha que é essencial a gente ter uma autocompaixão? Ah, com certeza. É essencial. Porque a gente vai errar. O erro, ele faz parte do processo de aprendizado. Mas você sabe que para mim foi muito difícil chegar nesse ato de autocompaixão. Ainda é um pouco. Para a maioria das pessoas. Mas pelo meu perfeccionismo, eu me culpava muito, me cobrava muito. E isso só me impedia de caminhar. Porque aí te traz uma sensação mais te puxa para baixo, né? Uhum. Então, se você não está se sentindo capaz, você se sente de alguma maneira, você se desvaloriza em algum ponto, você vai ter menos motivação para trabalhar naquele ponto. Uhum. Porque ninguém quer ficar se forçando a fazer alguma coisa que não tá legal. Sim. E o perfeccionismo é uma tendência aqui do mundo hoje, né? Assim, a gente vive nesse mundo de alta performance, todo mundo quer fazer tudo muito certo e tudo perfeito. E é totalmente contra-intuitivo, assim, da estrutura do ser humano. Nós vamos errar. E é contra-intuitivo também para o autodesenvolvimento. Se eu quero me desenvolver, eu só vou me desenvolver a partir de um erro, de um tropeço que eu vou aprender com ele. Uhum. É importantíssimo, né, que isso Essencial. aconteça. Legal. E o que mais que você... Quais são as ferramentas que você costuma... Eu vi que você faz gelo também de manhã. Eu sou super antenada com a sua vida. Adoro. O que você acha que seria importante a gente incluir na nossa estilo de vida para que tenha saúde, bem-estar, para que você realmente esteja mais completo, assim, um ser humano mais sereno, algumas coisas bem importantes centrado? Que eu vejo, assim, as pessoas gostam muito de fazer essa pergunta, assim, quais são os hábitos mais importantes, assim, né? Aí tem algumas coisas que eu acho que realmente são muito determinantes. Acordar cedo, o que não quer dizer 5 horas da manhã, tá? O seu cedo hoje pode ser 8, 9. O meu é 6, 5, sei lá. Cada um vai ter o seu. Então, acordar cedo, de preferência até as 8 da manhã, porque aí a gente tá falando de ciclo circadiano e tudo isso. Acordar cedo, ter um ritual matinal, que seja uma leitura, uma meditação, uma oração, porque isso já dá logo cedo um estímulo muito positivo para a nossa mente inconsciente. Atividade física nos primeiros momentos também da manhã. E tentar prestar atenção em diminuir as quantidades do que se come ao longo do dia. Eu acho que esse é um bom início. Porque o fato e todas as pesquisas comprovam que o ser humano moderno come muito mais do que a sua necessidade realmente fisiológica, né? Então, se a gente consegue começar a diminuir um pouquinho as porções, isso também já traz um ganho muito bom. E se eu acordo cedo, naturalmente eu vou ter sono um pouquinho mais cedo, vou dormir mais cedo, aí começa tudo a se escalonar. Então, eu acho que acordar cedo, fazer um treino, ter um ritual, fazer algum tipo de atividade física, cuidar das porções que se come. E aí, claro, o gelo é maravilhoso, várias coisas são maravilhosas, a meditação, a yoga, sei lá. Você costuma meditar? Eu não tenho o costume da meditação, que também... Eu sou especializada em mindfulness. Eu acho que é importante, eu acho que... Mudou bastante meu comportamento, principalmente acalma, reativo. Né? Acalma demais. E eu acho que eu já sou uma pessoa mais meditativa, vamos dizer assim. Mas ainda tem momentos que a minha mente acelera muito, tem uma questão com ansiedade. Então, a meditação para mim seria ótima, mas eu ainda não consegui incluir. Ok, eu acho que a hora que eu tô fazendo meu ritual matinal ali, a minha leitura, eu tô conversando com cachorros, é uma forma de meditar a leitura, eu tô tentando ficar assim mais tranquila, mas ainda não incluí. O gelo eu gosto de fazer, não faço todo dia, porque também não é recomendável. No meu caso, benéfico fazer todo dia. Enfim, agora eu tô até numa frequência mais baixa, porque esfriou um pouco, eu também fiquei um pouquinho gripada, enfim. Mas tento fazer uma vez por semana, ele é muito bom, tanto fisiologicamente quanto para a mentalidade, né? É uma coisa muito difícil de fazer, então toda vez que a gente faz uma coisa muito difícil, a nossa mente ganha uma robustez, né? Nessa habilidade de fazer coisas difíceis. Sim. Então é muito interessante. Mas eu acho que, assim, para começar com um básico, uma coisa que todo mundo consegue fazer, acordar cedo, sem soneca. Soneca, eu brinco assim, é uma coisa proibida pra vida. Proibida. Tem que falar isso pra minha filha. Proibida. Então, acordar cedo sem soneca, ter um ritual matinal, algum tipo de atividade física de início, que seja um alongamento na sua casa mesmo, assim, pra começar. E cuidar das porções do que se come. Porque também quando a gente come além da nossa necessidade, a gente come alimentos muito inflamatórios, a gente também tem menos capacidade de regular o nosso emocional, a gente perde capacidade cognitiva, então a vida fica um pouco mais difícil mesmo. Nesses grupos que você monta, como que funciona? Elas chegam só com um objetivo, que nem esse grupo que eu entrei de... perda de gordura, detox, pós-Páscoa. Como que funciona? Elas entram num grupo específico...
Ou a maioria é cliente que vai para esse grupo? Como que Eu chega tenho nisso? hoje, assim, 2 formatos, né? Eu amo o atendimento individual, é o que eu mais amo fazer. Quando eu te encontrei na internet, você falou isso, que adorava. E eu Amo. falei, gente, que sensacional, porque ela é essencialista, né? Você tá no essencial. É o que eu mais amo. É claro que existe, a gente sempre como é um negócio, né? É o meu negócio. Eu sempre penso maneiras de escalar, Sim. maneiras de fazer outras coisas, mas assim, o que eu mais amo mesmo é o atendimento individual. Mas também o atendimento individual, ele tem... Restrito, fica restrito, Ele fica né? restrito, não é todo mundo que pode investir, não é todo mundo que tem a disposição, né, tanto do investimento financeiro quanto do tempo também. Uhum. Então eu comecei ano passado, eu já tinha, alguns anos atrás, feito esses grupos, cheguei a fazer uns 5 grupos, assim, depois parei, e agora ano passado eu retomei, fiz alguns. E é um produto bom de entrada, e ele traz também uns primeiros insights, assim, desse Mudança, aprendizado sobre como a nossa mente funciona. Uhum. Porque a nosso emocional, ele mora também na nossa mente, né? O nosso Sim. centro emocional. Então, a gente aprender um pouquinho sobre esse funcionamento é muito interessante. Então, eu trago de uma maneira bem simples de início. É tudo no WhatsApp? Tudo Como no que WhatsApp. funciona? É um grupo Então você no fica WhatsApp. dando... Você põe Todos os propostas dias eu no tenho WhatsApp. tarefas, ou nesse último, por exemplo, tinha um e-book, tinha as ferramentas, todo dia também eu mandava E elas insights e tarefas. participam. Sim, aí tem os momentos de tirar dúvida comigo ali. Que legal. E aí a gente fica 15 dias fazendo esse acompanhamento. A gente tem uma lista de regrinhas para serem seguidas naqueles dias. É a quantidade de água, é a quantidade de atividade física diária, é o número de sessões, tem várias coisas. E você acha que quantos por cento conseguem startar nesse momento aí? O retorno que eu tenho é muito positivo. É? Muito. Isso é tão legal. E assim, engraçado que, claro, o emagrecimento ele sempre acontece para as pessoas. Porque emagrecimento é só o final da... Exatamente, mas o que eu mais fico feliz, assim, as pessoas tomam muita consciência sobre si. Sim, isso Gente, é depois muito que você legal. toma consciência sobre si, você faz, Tudo você é capaz flui. de fluir com tudo. Né? Então, eu gosto muito de fazer, demanda um pouquinho mais, assim, porque é um trabalho, assim, é diário, né? Eu tenho que estar ali de manhã, de tarde, de noite, estar acompanhando elas. Então, desgasta um pouquinho, mas eu gosto de fazer porque eu consigo atingir essas outras pessoas que não estão no momento de vir para o individual, por exemplo. Então, eu gosto muito, mas não é uma coisa que eu faço sempre. São alguns momentos do ano que eu faço. Eu fiquei pensando agora que entra nesse grupo várias pessoas com muitas crenças limitantes, Sim. assim, né? Como que você trabalha essa questão de crença limitante? Adorei que você trouxe esse tema. Porque eu amo isso. Inclusive, a imersão que eu fui foi exatamente para desconstruir algumas crenças limitantes. Há muitas crenças, as nossas crenças maiores, assim, nesse sentido, são crenças que a gente traz da nossa infância, da nossa adolescência, o começo da nossa vida. Nesse momento da nossa vida, essas crenças foram construídas quando a gente tinha ainda pouca percepção de nós e do mundo, né? Sim. Pouca experiência, éramos ainda um pouco crus, vamos dizer assim. Uhum. E isso depende muito do nosso contexto também familiar, social, religioso, enfim, tudo isso influencia. E sim, então todos nós temos essas crenças. Como essas crenças vêm de muito tempo, elas são muito fortes dentro de nós. Sim. Então, eu não gosto de um trabalho, assim, de quebrar essas crenças. Certo. Eu prefiro, assim, deixa eu entender essa crença. E como que eu construo uma nova crença que anule, de alguma maneira, ou minimize Ressignifique. logo... essa. Porque a gente fica lutando contra uma crença. Assim, crença de incapacidade, crença de desvalor... Uhum. Crença de desamor, de desamparo, são crenças também meio que neurobiológicas, porque nós somos seres sociais, a gente foi feito para pertencer, para estar em grupos. Então, é meio que neurobiológico, a gente tem um pouco isso ativado. Uhum. Então, eu prefiro construir outras crenças, sabe? Certo. Eu não gosto de trabalhar muito com essa coisa de quebra de crenças, cada um tem a sua linha de trabalho, as imersões trabalham muito isso, grupos que trabalham com traumas. Quando a gente fala de traumas, já é um pouquinho diferente, a gente precisa desfazer um pouco esse trauma. Mas, no contexto geral do que eu trabalho, né, do meu nicho, assim, eu gosto de pensar em construir novas crenças. Então... eu não consigo fazer uma crença. Eu não consigo isso. Minha família inteira é de gordinhos, eu nunca vou ser magra. Isso é uma crença. Sim. Tá. E aí chega uma cliente para mim falando isso. Então, eu pergunto para ela, em algum momento da sua vida, você já tentou essa estratégia que você está tentando agora? Ou questionar se isso é verdade ou mentira, né? Não, eu nunca tentei. Então, vamos fazer o seguinte. Aquela pessoa que nunca seria magra era uma pessoa que testou estratégias que são diferentes da que você está testando agora. Uhum. E a partir daí a gente cria uma crença nova. Então, estou em processo de testar um novo formato para ver como eu me sinto. Que legal. Estou em processo de testar uma nova estratégia para colher um emagrecimento. Uhum. Eu não estou falando que aquela crença é mentirosa e nem estou construindo um pensamento que nem também ela vai ainda deixar não é de existir verdadeiro. também, né? Não vai deixar de existir. Porque tá lá, Só tá que gravado, tem uma outra sabe? significância na sua vida a partir de agora, né? Se você cria uma nova perspectiva, você para de colocar o foco muito naquela. Uhum.
Então, é mudar mesmo O foco, o né? foco. Você vai meio que trocando as lentes. Uhum. Então, aquela era uma lente que tá ali, você vai guardar ela. Uhum. Vamos trazer uma nova e ver como você se sente? Ver como que você se comporta com essa nova lente? E a pessoa nem acredita, né? Porque, de fato, você criando uma nova crença, as coisas começam a funcionar. Porque quando você cria um novo pensamento, você está criando uma nova perspectiva sobre aquilo que você está tentando fazer. Uhum. Essa nova perspectiva vai disparar em você com mais facilidade outros comportamentos. Então, quando você percebe que você consegue se comportar de maneira diferente, você pensa assim, pô, eu consigo fazer algo diferente. Então, o diferente também pode ser melhor. Uhum. Então, você chega naquele lugar assim, eu consigo fazer algo melhor por mim. Uhum. E aí, você para de pensar um pouco em todos aqueles momentos que você Ou não talvez conseguiu. isso é só uma sugestão que foi me dada e isso não tem nada a ver comigo hoje, né? Pode ter, sei lá, ter tido sentido momento, uma né? época na minha vida, mas hoje já não faz mais sentido. Né? Eu tenho até minha pulseirinha de dar comandos aqui. Porque, isso é ótimo. A gente fez para ancorar, né? Então, toda vez que eu entro numa crença que é limitante, que eu sei que eu tô tendo comportamento por conta dessa crença, você já dá eu já volto, falo, opa, você já é outra pessoa. Eu gosto muito, eu comigo faço o tempo inteiro, assim, perguntas pra mim, né? Essa conversa com a gente mesma, também ela deve se tornar um hábito de vida. Sim. Esse autodiálogo. Então, eu tô o tempo inteiro me perguntando, isso aqui faz sentido? Uhum. Não, mas peraí, será? Será que é isso mesmo? O que faz sentido pra mim? Eu gosto muito dessa pergunta. O que faz sentido pra mim agora? Ou tô na dúvida, isso aqui faz sentido? E às vezes de cara a gente não tem resposta, mas a gente começa a se perguntar, porque o sentido, ele vai bater no seu valor e na sua essência. Nossa, muito legal. E os seus objetivos mais genuínos, eles vêm do seu valor e da sua essência. Uhum. Então, quando você se pergunta isso, você está criando um caminho para se conectar com isso. Porque o nosso primeiro impulso é dizer não ou sim por causa do medo. Total. Não tem nada a ver com os nossos valores. Quando você pergunta se isso faz sentido, você busca, né? O que faz sentido para você. Você tá buscando um caminho alternativo ao medo. Porque o medo faz parte também, né? Tá tudo bem sentir medo. Olha, se a gente não sentisse medo, é que tava errado. Porque o medo, na medida equalizada ali, né? Ele faz a gente se preparar. Ele faz a gente buscar mais informações. Ele faz a gente, né? Não atravessar uma rua sem olhar pro lado. Sim. Então, o medo também nos protege. Sim. Mas quando ele nos paralisa, é que é o problema. E a grande maior parte das vezes, ele acaba paralisando só porque você não se conhece. Se você se conhecer, você fala, tá, tudo bem, eu só tô com medo disso. Talvez se eu der um passinho, eu consiga algo a mais que eu nem sei que eu sou capaz de fazer ou não. E uma coisa, assim, muito importante também, assim, os passinhos pequenos, que são muito desvalorizados, mas são os passinhos pequenos que te provam que você não precisa ter medo. Porque um salto grande... Se você dá um salto grande e você cai, você se ferrou. Se você dá um passinho pequeno e tropeça, é só você recomeçar. Sim. Então, a gente precisa valorizar também o pequeno, sabe? Assim, tá bom. Por exemplo, é coisa da procrastinação. Eu preciso fazer um relatório no trabalho, eu não consigo fazer. Eu preciso arrumar um armário do meu quarto e eu não arrumo. Nossa, gente, isso é péssimo, né? abre uma gaveta e arruma um pedacinho da gaveta. Exatamente. Hoje. Só pra ver como é que você se sente. Abre lá o documento do Word, escreve a primeira linha, o título do seu relatório. Nossa, eu faço isso muito comigo. Eu também. Assim, as coisas de trabalho que eu procrastino. Eu também, porque eu sou muito extremista. Eu abro uma planilha, que eu gosto muito de fazer tudo na planilha. Eu abro o Word, que eu tenho que escrever alguma coisa, sei lá, e eu coloco lá. Uma palavra, aí deixa aquele arquivo aberto. Aí amanhã, quando eu sento lá, tá lá o arquivo. Aí eu tô olhando. Pode ser que amanhã eu não coloque nada, mas depois de amanhã eu falo, não, gente, vou colocar mais uma frase. Chega uma hora que vai. Que tá tudo bem fazer aos poucos também, sabe? A gente precisa entender o nosso ritmo. Ninguém precisa trabalhar no ritmo. Mas quem é muito extremista, assim, perfeccionista, quer tudo pra ontem, tudo certinho, tudo perfeito. Mas acaba não fazendo, né? E acaba procrastinando por causa da perfeição. Isso é curioso. O meu terapeuta falava muito pra mim, falava, tá, tudo bem. A gente já sabe que ou você faz ou você não faz. Então tem como a gente chegar na linha do meio fazer aqui. Um pouquinho. Isso pra mim foi bem difícil. Aí que eu comecei a criar mini metas diárias. Maravilhoso. Depois semanais. E depois as coisas vão se encaixando, né? Então, hoje, por exemplo, eu procrastino em algum assunto, aí eu me pergunto, por que eu tô procrastinando? Tô querendo me defender, tô querendo conforto, tô com medo de alguma coisa, ou é só preguiça mesmo? Porque às vezes pode ser só preguiça. E tá tudo bem também, sabe? E eu brinco sempre assim, ó, Então, mas aí eu fico me culpando, né? Ser preguiçosa. Não, eu tô com preguiça porque eu tô cansada, eu tenho uma vida cansativa. E assim, a procrastinação, ela faz parte também da gente, assim, a gente não vai estar com tudo em dia sempre. Então, eu gosto também de pensar, assim, que eu vou escolher o que eu vou procrastinar. Então, se eu tenho uma lista de tarefas enormes lá, chatas, né? Gente, você é uma pessoa muito organizada. Assim,
assim, é claro que tem, né? É Tem muito horas sensacional. mas é muito treino, Mas né? isso E traz eu estudo muito. isso há muitos Então, anos, mas assim. isso traz uma sensação de muito conforto. É, Porque quando você vê uma pessoa que consegue se organizar, porque a gente se perde na com desorganização. certeza. Aí você fala, meu Deus, isso traz muito conforto, é isso que eu quero pra minha vida. Então, assim, as É pessoas. uma paz. Exato. É uma paz. Eu preciso de um ambiente de paz para viver bem. Se tem um nome, a paz é organização. Então, assim, mas aí que tá, a minha organização não quer dizer que é tudo perfeito. Quer dizer assim, se eu tenho uma lista de tarefas para minha semana, além dos compromissos que estão agendados mesmo, tá? Eu tenho uma listinha ali de coisas que eu quero fazer naquela semana. E aí eu tô vendo que não vai dar para fazer tudo, eu já olho, já falo assim, o que eu não tô afim de fazer essa semana? Uhum. Ao E invés de também eu se dá o deixar... direito, né? E ao invés de eu deixar aquilo lá todos os dias como uma coisa assim, ai meu Deus, eu devia fazer isso, eu devia fazer... Eu reagendo isso. Eu crio uma agenda pra minha procrastinação. Eu não tô afim de... É verdade. Sensacional. Eu não tô afim de fazer isso essa semana, eu vou colocar pra próxima terça-feira. Ótimo. Chegou na próxima terça-feira, eu ainda não tô afim... Porque o que as pessoas fazem? Não tá afim de fazer, mas fica assim, se cobrando que tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então, exatamente. Eu olho pra aquilo e falo assim, gente, esse negócio não tá saindo, eu vou colocar pra daqui a um mês. Uhum. E aí eu fico Porque em paz tem com alguma aquilo. coisa, né? Tem coisas que você pode fazer Mas isso. tem, por exemplo, se você não tá conseguindo fazer, tem algum objetivo de você não tá conseguindo fazer no momento? Tem vários super, mas eu também objetivos, acho que hoje em dia tem muito, às vezes, assim, eu simplesmente não quero, tô com vontade. Se você não quer e não tá com vontade, deixa tudo, a sua vida vai ter não, problemas. aí Mas acaba. escolher também uma coisa ou outra que você não tá afim de fazer e deixar pra depois, eu acho que é ótimo. Porque você tá tirando um peso de você que ele não precisa estar ali. É claro que quando eu jogo pra frente alguma coisa, é algo que não vai ter um impacto pra mim Sim. em alguma coisa agora. Ninguém tá sendo omisso, Né? Exato, eu não tá- vou, estão tem que vivendo entregar uma coisa pro alienado na trabalho, vida. tem que mandar, marquei com a minha cliente que eu tenho que mandar tal dia, não tô afim de Aham. mandar, manda daqui um mês. Não, Sim, tô falando de coisa, sei lá, tipo, bestas, assim, arrumar um armário, sim. fazer uma limpa lá nas roupas. Porque faz sei muita lá. diferença também, né? Isso, um ambiente limpo. E se isso Total. fica te perturbando, É estímulo, né? então se tá te perturbando, tem um sentido. Então você estímulo. tem que realmente agendar. Você Se não sabe que um dos conseguiu fazer. estímulos mais fortes para nossa mente é o estímulo visual. Por isso que é importante a gente ter um ambiente organizado. Então, a gente ter as nossas anotações organizadas, a gente ter o nosso quarto organizado, a nossa mesa do escritório organizada, a gente ter a nossa geladeira organizada. Sim. São todos Isso estímulos traz visuais. Tá, paz, meu Deus do céu. É muito como- maravilhoso. é. É. Ter o cardápio da semana organizado, por exemplo. Isso para mim faz muita diferença, principalmente minha vida é muito corrida, então eu decidi há pouco tempo, porque antes eu ficava, não, faz isso, faz aquilo de alimentação. Não, agora eu quero marmita, Já porque deixa pronto. eu chego e se eu ficar esperando a comida ficar pronta, não dá certo para mim. Então eu tenho uma tendência à compulsão, eu sou Aí você mais começa a ansiosa. beliscar, né? Eu belisco demais. É. Se eu tenho a minha. E outra coisa que também faz muita diferença para mim é sentar, montar a mesa e visualizar o que eu estou O comendo. estímulo visual. É incrível, incrível como muda. Tem gente que vai comendo de qualquer jeito, né? É, Em pé, quando eu ali na tô mal, cozinha. eu percebo quando eu tô mal psicologicamente que eu começo a comer, eu não sento para comer. E eu nem sei o que eu comi no meu dia. Aí se eu me organizo, mas é decisão, né? Você tá tudo é conectando, decisão. se conectando com aquilo. Quando eu me decido, eu falo, não, agora chega, né? Parar com isso. Acabou de palhaçada, aí É. eu me organizo, então aí a semana tá toda organizada. Isso me dá muita tranquilidade, muita. Faz muita diferença se organizar. E aí a cobrança é menor, eu me gosto mais, eu até me aplauso mais. Poxa, Claro. é muito legal Conseguir, ver, né? Tá dando certo. É muito importante a gente colecionar essas pequenas vitórias no dia a dia, porque isso vai abastecendo a nossa motivação, né? A gente vai sentindo. Não só se depreciar, né? Porque a gente vai conseguindo concretizar o nosso valor, né? E aí se a gente sabe que a gente tem valor, a gente se sente capaz, confiante até e motivada para fazer outras coisas mais difíceis, né? Então, a pessoa eventualmente que vive numa casa muito desorganizada, por exemplo, e ela pensa, nossa, não consigo nem organizar minha casa, como é que eu vou conseguir ter disciplina na musculação? Não vou conseguir. Então, as coisas estão interligadas ali na hora que a gente vai... Geralmente, o comportamento da pessoa fala muito sobre ela, né? E a maneira como você se comporta com uma coisa é a maneira como você se comporta com todas. Isso é muito importante as pessoas entenderem. É o que a gente fala de transferência de domínio, né? Então, é muito comum, eu tenho muita disciplina com o meu trabalho, com a minha alimentação, nenhuma. Você tem disciplina, ponto. Você está escolhendo usar só no seu trabalho. Porque é uma habilidade sua. Não existe isso, eu sou disciplinada só para o trabalho. E tem muitos casos que acontece isso. Eu falo assim, me conta como é que é a sua rotina de trabalho. Como que você organiza? Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Tá bom, e agora como seria transferir exatamente esse método para o tema da alimentação e do treino? As pessoas devem ter um susto. Porque funciona. E é a por mesma que será coisa. que elas não pensam nisso? Porque não param para pensar. O tal do ter tempo para pensar.
Deixa eu parar pra pensar e a gente fica muito viciado em tentar sempre as mesmas coisas. E Só que querer sempre resposta existem diferente. E de tentar muito também o que a gente vê que todo mundo tá tentando. E nem sempre é a resposta, porque o que funciona pra você talvez não No funcione Instagram pra mim. tem muito, né? Tem muita resposta pronta, muita resolução. E o Instagram é muito importante que as pessoas percebam, assim, é muito recorte, né? Não é uma vida inteira de uma pessoa que tá ali. Então, a gente precisa pensar, assim, num contexto mais amplo um pouco, dentro da nossa possibilidade, da nossa realidade, né? Ana, nosso tempo tá acabando. Passa rápido, né? Eu falei pra você, é muito rápido. Olha, assim. já deu 1 hora já. Pessoal, eu queria pedir para vocês curtirem a página. Se vocês gostaram desse podcast, transfere aí, manda para quem vocês amam, né? Que eu acho que é de extremo valor. Vocês me encontram no Instagram como Carla7 Amaral. E eu vou pedir para a Ana também deixar os contatos, os cursos, o que você está fazendo, onde que as pessoas podem te encontrar agora, né? E te dizer que foi uma honra te receber aqui. Foi um prazer enorme. Muito obrigada, viu? Quero voltar mais vezes. Pode voltar me chamar quando sempre. quiser, quando escrever seu livro, porque eu acho que você vai escrever rápido. Você não vai acreditar. Eu tenho... Sabe esses documentos do Word que eu falei que eu abro? Eu acredito. Quando você falou, porque eu tenho um livro esboçado também. E não, toda eu vez tenho que eu nenhuma começo, página, tá? Eu tenho lá o livro. Eu tenho. Primeira linha. O meu eu tenho, porque um amigo falou assim, tá, então escreve só 3 parágrafos. Ele me fez esse desafio. Quando você falou do Word aberto, eu falei, nossa, eu tô vendo meu amigo me falando, porque eu sempre quis. Eu falei assim, mas será? Ele falou, não, escreve 3 parágrafos. Pronto. Aí eu falei, gente, eu escrevi 3 páginas. Aí toda vez ele, e aí, tem mais? Eu falei, mais 10. É isso. E vai indo. Quem sabe, né, um dia. Você me lembrou disso, eu acho que vai. Ana, pode deixar aqui o seu recado, onde a gente te encontra. Foi um prazer, viu? Obrigada pelo convite. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho e ter mais insights e mais informações técnicas, meu Instagram também tá cheio de conteúdo que vocês podem aproveitar. E vocês me encontram lá, é Ana Gabriela Braga. Lá no link também tem todos os meus contatos, vocês conseguem ver tudo por lá. Vai ser um prazer receber todo mundo lá. Os cursos também tem tudo lá no Instagram, né? Ai, obrigada, muito obrigada, querida. viu? Te agradeço Foi um prazer muito, enorme. Viu? Obrigada.